Olá pessoal, terminando nosso curso com a aula de número 17, não tá queimando bem na minha cabeça aqui, valeu, sabia? E ainda mais no dia 17, olha só. Aí criando os slides aqui, adivinha quantos slides deram? 17 também, ó. Tô parecendo um bolsominion, Deus me livre. Aí eu criei mais um, né? Pra sair do 17. Tá louco? Bom, aqui tentando encerrar nosso curso, né? Como eu falei, hoje a gente teria a nossa cereja do nosso bolo, né? Que seria o teorema dos resíduos. Então a gente inicia a nossa aula definindo o que é um resíduo, se bem que eu falei na aula passada mais ou menos o que vem a ser, né? A gente precisa falar da série de Loran, né? A série de Loran tem esse formato aí e, né, o índice, um desses coeficientes aí, né, o coeficiente que tem índice menos um, é o que a gente vai chamar de resíduo, tá? Aí você poderia perguntar para mim, mas professor, por que esse nome resíduo? Aguarda só um pouquinho, que daqui a pouco eu deixo claro o motivo da escolha desse nome, né? Vai fazer total sentido para vocês, tá? Então, coloquei a definição aí, mas é só isso mesmo, né? A partir de agora, a gente vai usar uma outra notação, que é essa que está aí, RES, né? Que é uma abreviação de resíduo, da função f no ponto Z0, tá ok? Aí a gente vai abandonar a ideia de coeficiente A índice menos 1. A gente não vai mais usar essa notação, se bem que continua sendo o coeficiente de índice menos 1, tá bom? E como eu disse na aula anterior, a nossa tarefa nessa aula seria assim, como encontrar esse coeficiente, tá? Sem necessariamente ter que desenvolver a função em uma série de Loran, né? Se a gente conseguir isso, nós é, chegamos a uma conclusão bem atraente, um negócio bem bacana, né? Até porque, né, esse A índice menos um, ele entra como parte de um resultado de uma integral. Vocês estão lembrados, né? Então, eu vou começar aqui com uma observação. Ah, só para deixar mais claro, se não ficou até agora, né? A gente já desenvolveu algumas séries aí, já fez algumas funções, desenvolveu elas, expandiu elas em série de Loran, e eu vou só trazer elas aqui novamente, não vou fazer essa expansão de novo e vou só indicar o, o resíduo, tá? Onde é que ele está. Então, a função seno de z sobre z quadrado tem essa forma aí, né? E o coeficiente de índice menos 1 é o 1, tá? Então, você tem uma expansão em torno do zero, tá? E para essa expansão, o coeficiente de índice menos 1, ou seja, o resíduo, é 1, tá? É esse carinha que acompanha a potência negativa menos 1, tá bom? Tá ok? Aí você olha qual é o coeficiente, qual é a constante que acompanha a potência de índice de expoente menos 1, tá bom? Então, veja aí nessa série, é o 1 sobre z. Quem é que acompanha o 1 sobre z? O 1, tá? Então, isso aí, né, a notação que nós vamos fazer a partir de agora será dessa forma aí, né? Resíduo da função f. Na maioria das vezes eu vou colocar só um f aí vocês entendam que eu estou me referindo à função que foi expandida. Então, no caso, o f aí é o seno de z sobre z quadrado. Então, eu estou colocando assim para ser mais sucinto, tá bom? Então, o resíduo de f em torno do zero é 1. Tá ok?
A gente fez essa expansão aí também, né, a função 1 sobre z multiplicado por z menos 1, e encontrou, né, que ela tinha infinitos termos com potência negativa, mas não tem nenhum com potência menos 1. Então significa que o resíduo aí é zero. Tá ok? Seno de z sobre z, a gente também expandiu, né, é uma singularidade removível, né? Ele só tem potências positivas, não tem potências negativas, portanto, o resíduo da função f em torno do z igual a zero, né? Então, desse polo, é zero. Tá? Só mais um. Esse aqui eu não fiz, mas tá no livro, é um exercício. Tá bom? E aí a expansão tem essa cara aí. Perceba que você está expandindo em torno do menos um. Tá certo? Então você vai olhar as potências de, perdão, em torno do 1, não é do menos 1 não, em torno do 1. Então você vai ter uma série de potências de z menos 1. Então você vai olhar onde é que está a potência z menos 1 elevado a menos 1, olha quem é o coeficiente, esse é o resíduo. Então se você olhar aí, é esse termo que está menos, é o segundo termo, menos 1 sobre 4z menos 1. Então, a constante aí, no caso, é menos 1 quarto. Tá? Esse aí seria o resíduo. Tá? Então, só para deixar mais claro. E aí, veja, a nossa tarefa seria agora, a ambição do momento teria como a gente encontrar esse resíduo, já que eu não preciso da série, eu só preciso desse camaradazinho aí, para seguir adiante, porque o nosso interesse sempre foi, desde o início, calcular integral. Calcular integral em curvas fechadas, tá certo? E aí, para o nosso objetivo, que é calcular a integral, eu preciso só desse coeficiente, o a índice menos 1, e pronto, acabou. A série não me importa, não me interessa. Tá claro? Então, se eu tiver uma maneira de encontrar esse coeficiente sem necessariamente ter que desenvolver a série, a mão na roda. Vocês há de concordar comigo, eu acredito que ninguém aí gostou de ter que aprender séries e depois série de Lohan, tal. Mas assim, eu tinha que falar nisso porque é através dela que a gente chegou a um resultado maravilhoso, tá? Aí veja só, eu vou começar de uma observação porque eu acho que é bem óbvio, é bem natural a conclusão que a gente vai chegar. Suponha que você tem Z0 como um polo simples, ou seja, um polo de ordem 1 para a função f. O que significa isso? Quando você expande em série de Lohan, você só vai ter um termo na parte principal, tá ok? Ou seja, a escrita em série de Lohan para a função f tem essa cara aí, tudo bem? Aí veja só, se eu multiplicar dos dois lados dessa expressão por z menos z0, aonde é que eu vou chegar? Eu posso fazer isso? Eu posso, porque a série ali, a gente está supondo que ela converge, né? Eu estou admitindo que é numa proximidade do z0. Então, eu posso fazer a multiplicação dos dois lados. Tá bom? E aí, veja só, como fica se eu multiplicar por z menos z0 dos dois lados? Né? Do lado esquerdo vai ficar z menos z0 vezes f. E do lado direito, cada potência de z menos z0 vai ser acrescentado 1 grau. Tá certo? Então, no a índice menos 1, você tem uma potência menos 1. Então, quando eu multiplicar, vai cancelar. Né? O a índice menos 1 vai ficar sozinho. Segundo termo, não tinha. Aí vai agora passou a ter. Terceiro termo tinha potência com grau 1, agora passou a grau 2. E aí sucessivamente você vai acrescentando grau 1 em todas as demais. Show? Multipliquei por dois lados, nada demais. Né? Bem tranquilo. E aí, veja, eu posso pensar agora em fazer um limite. Qual o limite? Eu vou fazer o limite nos dois lados, né?
com z se aproximando de z0. Tá ok? Então veja só o que vai acontecer. Eu passei o limite dos dois lados. E aí o lado esquerdo vai ficar como está. O meu interesse é do lado direito. Tá ok? O A índice menos 1 é uma constante, ela vai continuar lá, né? Mas todos os outros termos, perceba que tem um z menos z0. E se eu fizer z se aproximar de zero, significa que vai dar zero em cada um desses termos. Correto? Então, esse termo vira zero, esse aqui vira zero, esse vira zero, esse vira zero, e vai aí para o infinito todo mundo dando zero. Ou seja, o que vai sobrar do lado esquerdo é somente o A índice menos 1, que é justamente o que eu queria encontrar, ou seja, o resíduo. E aí, isso aí me dá uma regra. Ó, se o polo for simples, para você encontrar o resíduo, você pega a função, multiplica por z menos o polo, faz o limite com z se aproximando do polo, e o resultado disso é o resíduo que você está procurando. Veja, entenderam? A sacada é genial. Você vai ter como descobrir o seu resíduo sem ter a série. Você vai somente fazer um limite. Aí, veja, isso aí vai ser bom, fantástico, se você souber resolver esse limite. Tá? Se o limite for intratável, aí paciência, é só a série que vai te resolver, vai te ajudar. Então eu estou dizendo o seguinte, isso aí não vai sempre que isso vai ser útil, mas assim, 99,9% dos casos, tá? Vai ser um mamão com açúcar. Tá bom? Então, olha só. Isso me dá um teorema, tá? E aí o teorema é nada mais do que o que foi observado aí no slide anterior. Se F tem um polo simples em Z0, então o resíduo de F em Z0 é tão somente o limite Z menos Z0 multiplicado por F quando Z vai a Z0. Aí por isso que é importante o finalzinho da nossa aula anterior, identificar os polos. Identifiquei os polos e saber a ordem, saber se é simples ou se de outra ordem, tá bom? Então veja só, essa função que você tem aí, olha, a gente aprendeu que se a função for a forma de uma fração, basta que você encontre as raízes de quem está embaixo. Né? As raízes de quem está embaixo serão nossos polos, desde que nenhuma dessas raízes seja raiz do de cima. Tá? Então veja, para essa função aí, você pode observar que o 3 é um polo. E ele é um polo simples, porque ele é uma raiz de multiplicidade 1. Se você observar o 1, é um polo também. Só que o 1 aí, no caso, é um polo de ordem 2, porque ele é raiz duas vezes. Show? Aí, veja, para o z igual a 3, suponha que você queira calcular o resíduo de f no 3. Sem o nosso resultado, como é que você ia fazer? Você ia fazer uma expansão da função f em torno do 3, ou seja, em potências de z menos 3. Feita a expansão, você ia lá dar uma olhadinha no coeficiente de índice menos 1, estava calculado o seu resíduo, tá certo? Veja, eu estou lhe dando agora uma maneira alternativa de fazer isso. Qual é essa maneira? Pega a função, multiplica por z menos o polo do seu interesse, o polo simples, faz essa conta e depois passa o limite. Limite com z indo para onde? Para o polo que lhe interessa. Show? Então veja, quando você multiplicar o z menos 3 pela sua função, aí você vai cancelar um z menos 3 com de cima com um de baixo. Tá legal? O que vai ser uma coisa assim maravilhosa. Ó. O que sobrou aí? E se você tirou o z menos 3 da jogada, o z menos 3 era justamente quem dava problema ao meu limite. Não temos mais problema. Ou seja, eu posso mandar o z a 3 tranquilamente, não preciso nem do L'Hopital. Então, quando z for 3, embaixo vai ficar 2 ao quadrado. Então você tem 1/4. Encontrei.
Encontrei. O que eu encontrei? Se você desenvolver essa função aí numa série de Loran, o coeficiente de índice menos 1 é 1/4. Tá bom? Volta nos exemplos que eu dei. É o quarto exemplo. É o quarto exemplo, tá? Veja que bate exatamente, é perfeito isso daí. Então, é um negócio maravilhoso. Tá bom? Aí, o que você deve estar se perguntando agora é o seguinte: o senhor está falando que vale somente para polo simples. E se o meu polo for de uma outra ordem? Então vamos supor que você tenha um polo de ordem 2. Eu vou fazer aqui uma dedução para a ordem 2, mas eu quero que vocês expandam aí as ideias, se abstraiam um pouco, porque é dessa mesma forma que nós vamos fazer para 3, para 4, para 5, para N. Tá? Então, se você tiver um polo de ordem 2, significa que na expansão em série de Loran, a parte principal tem dois termos apenas. Não é isso? Como é que fica? A escrita seria essa daí. Aí, a sacada aí seria, pô, como é que eu faço para deixar o A índice menos 1 sozinho? Aí veja que não vai funcionar o que nós fizemos antes, porque olha, se eu multiplicar por Z menos Z0, fica sozinho, não fica? Mas, quando você mandar o limite, vai zerar todos os de potência positiva, mas vai ter um aqui de potência negativa que não zera. Não zera, e esse limite vai dar infinito, ou seja, a sacada ali não funciona. A gente precisa adaptar ela de alguma forma para que, né, tenha utilidade. Tá bom? Então, o que o cara fez foi o seguinte: eu vou multiplicar, dessa vez, por z menos z0 ao quadrado. Aí a abstração que eu quero que você tenha. Se o polo fosse de ordem 3, nós teríamos 3 termos, e você teria que multiplicar por z menos z0 ao cubo. Se fosse de ordem 4, então você teria que multiplicar dos dois lados por z menos z0 a quarta. E assim sucessivamente, tá bom? Então, no nosso caso aqui, é o polo de ordem 2, eu vou multiplicar por z menos z0 dos dois lados ao quadrado. Tá? Aí veja como fica. Do lado esquerdo vai ficar a parte que nós não vamos mexer. Do lado direito, aí o A índice menos 2 vai ficar sozinho. O A índice menos 1, infelizmente, ficou acompanhado de um Z menos Z0. E daí por diante ficou tudo como a gente esperava, né? O que acontece agora se eu passar o limite? Eu estou copiando a ideia do que foi feito para o polo de ordem simples. Eu posso passar o limite agora? Se você passar o limite, com Z indo a Z0, é o que vai acontecer. Você vai descobrir o A índice menos 2. Vocês concordam comigo? E o A índice menos 2 não me interessa. Tá certo? Aí veio a sacada do gênio. Eu não sei quem foi, eu acho que foi o Cauchy, porque o teorema é dele. Eu vou derivar. Se eu derivar, tá? O que acontece? Esse A2 vai embora. O Z menos Z0 que está acompanhando o A índice menos 1, ele vai embora também. Né? E as potências daí por diante ainda ficam como eu gostaria que estivessem. Tá certo? Então, se abstraindo novamente, eu quero que vocês percebam o seguinte: eu vou derivar uma única vez, porque meu polo, o termo que eu quero é o segundo. Tá? Né? Na ordem aí dos termos, ele é o segundo. Se você tivesse com um polo de ordem 3, você ia ter que derivar duas vezes, até deixar o A índice menos 1 sozinho. Se fosse um polo de ordem 4, você ia ter que derivar 3 vezes. A ideia é deixar o A índice menos 1 sozinho. Derivar tantas vezes até que o A índice menos 1 fique sozinho. Tá? Então vai depender da ordem do teu polo. Tá certo?
Aí, no nosso caso, o polo é de ordem 2, ó, ele ficou aí no segundo termo. Quando eu derivar a primeira vez, o A índice menos 2 vai embora e o A índice menos 1 já fica sozinho. Tá? Então, derivando dos dois lados, o que vai acontecer? O lado esquerdo eu vou deixar só a indicação. Do lado direito fica A índice menos 1. Né? Aí veja, como você tem potências, aí o expoente desce, multiplica a constante, em cima vai ficar o expoente menos 1, multiplica pela derivada do de dentro, a derivada do de dentro sempre vai dar 1, tá? Então a expressão é essa que você tem aí na tela. Aí agora você passa o limite. Passando o limite, o que vai sobrar do lado esquerdo é o A índice menos 1, que é o resíduo que a gente queria encontrar, e a fórmula nesse caso vai ficar desse jeitinho aí. Bacana? Então veja, para um polo de ordem n, agora eu não estou falando mais de 2 não, ordem 2, eu estou falando ordem n. Como é que fica a expressão que a gente obteve no slide anterior para uma ordem n? Então você vai ter um fatorial aí, 1 sobre n menos 1 fatorial, multiplicado pelo limite da derivada, né? Se o polo é ordem n, você vai derivar n menos 1 vezes, vai multiplicar por z menos e0 elevado a n. Tá? Cuidado, essa derivada não é só do z menos e0 elevado a n, é de tudo. Tá? É derivada do pacote total. Então, primeiro você vai fazer a multiplicação, depois você vai derivar. Show? Em princípio parece complicado, parece cavernoso, mas quando você começa a usar, não é de se assustar. E uma outra coisa é assim, o polo, a ordem do polo é a multiplicidade da raiz de alguma parte que está embaixo, numa fração. Então, é assim, qual é o pior caso que, assim, que você poderia encontrar? Né? Uma raiz de multiplicidade 5? É bem estranho, não é não? Então, assim, eu vejo como o pior caso multiplicidade 3. É já no auge da estranheza, né? Tá? Mas, quando você fizer para ordem 2, ordem 3, você vai ver que assim, pode vir com a ordem que quiser, porque no momento que você fizer com ordem 2 e 3, já fica no sangue. Tá bom? Então vamos ver aquela função que a gente tinha no exemplo anterior. O 1 era polo de ordem 2. Confere? Então, se você for calcular o resíduo para esse polo, né, aí você vai fazer você vai pegar o z menos 1 ao quadrado, porque a ordem dele é 2, multiplica pela função, depois deriva e depois calcula o limite. Tá bom? O limite, o z vai para onde? Vai para o polo do seu interesse. Tá? Então veja, essa vai ficar assim, né? Você vai pegar o z menos 1 ao quadrado e multiplicar pela função. Veja quem é a função, veja que o z menos 1 ao quadrado já está em cima, porque o denominador é 1, né? Aí, olha o que ocorre, né? É muito bacana esse teorema. O z menos 1 ao quadrado cancela com o z menos 1 ao quadrado de baixo, ele entra aí para isso. O objetivo dele é isso, é cancelar quem está dando zebra na parte de baixo. O que sobra disso daí? O 1 sobre z menos 3. Aí vem a parte que seria a parte chata. Você vai ter que derivar isso aí. Tá bom? Como se trata de um quociente, né? Você vai ter que usar a regra do quociente. A regra do quociente ela é um pouco longuinha, né? Um pouquinho comprida. Mas é a parte mais complicada desse teorema, essa bendita derivada aí. O resto é mamão com açúcar. Tá certo? Então, ó, eu não vou direto colocar aí a derivada, vocês façam, dê uma pausa no vídeo, vá lá no papel, calcula a derivada disso aí, para vocês conferir com o meu, tá bom? Então, ó, a derivada disso aí é menos 1 sobre z menos 3 ao quadrado. E esse limite não vai ter problema nenhum com o 1, porque o 1 ele era problemático, ele já foi tirado da brincadeira quando eu multipliquei por z menos 1 ao quadrado. Tá legal? Então,
Isso daí, olha, nem L'Hopital você vai precisar nesses limites. Em geral, serão limites diretos, substituição imediata, e a parte complicada ela ficou aí na derivada. Tá? Então, substitui o z igual a 1, vai ficar 1 menos 3, vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4. Então, o resultado disso aí é menos 1 quarto. E aí acabou a brincadeira. Bacana? Eu quero voltar aqui ao polo simples, porque o polo simples ele tem uma regra alternativa. Tá? Uma regra assim. Professor, eu gostei daquela, estou me sentindo bacana, feliz com ela. Olha, fique com ela. Não se preocupe e tal. Essa aqui, em alguns momentos, ela pode apresentar uma vantagem, e eu vou trazer um exemplo para vocês, em relação à outra. Mas, professor, a outra era tão facinho, tão bacana. Pois é, mas é o que eu disse, olha, o limite, ele pode ser um limite fácil, pode ser um limite difícil, tá certo? Chegar até aquele limite vai ser sempre fácil. Agora, pode ser que o limite ele seja difícil. Mas, professor, o senhor está dizendo até agora que os limites vão ser sempre fáceis, vão ser sempre difíceis. Existem situações, né, em que o limite vai ser complicado. Tá bom? Eu peguei polinômio em cima, polinômio embaixo. Então, quando você tem polinômio em cima e polinômio embaixo, sempre vai ser fácil. Sempre vai ser fácil? Não. Nem isso eu posso garantir, ó. Nem isso eu posso garantir. Em geral é fácil, mas tem algumas situações. O que eu posso dizer é que essas situações difíceis, elas não são a regra, elas são a exceção, entendeu? Então, para esses casos, eu vou lhe dar aqui uma alternativa, eu acho que vocês vão gostar. Olha, suponha que a sua função ela seja racional. Racional não, ela seja uma fração, uma função em cima e uma função embaixo. Veja, eu não estou dizendo que o cara de cima seja polinômio e o de baixo também. É uma função em cima e uma função embaixo. Função, função. Tá? O que eu estou exigindo é só que o polo é simples. Só vale para polo simples. Não vale para nenhum outro. Tá ok? Então, se você for usar a regra que a gente já conhece para resíduo, é uma consequência dessa regra que você gostou. Não vou voltar mais lá para a série de Lohan, não. Se você usar a regrinha que a gente já deduziu aqui agora, né? É o limite de z menos z0, f de z. Não é assim? Aí traz a informação de que o f é uma fração. Pega esse z menos z0 e joga para a parte de baixo. Tá bom? Aí você vai usar uma coisa que você conhece, que é as regras do limite. O limite de uma divisão é o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. Quando você calcular o limite do de cima, vai ser g de z0. Quando você for calcular o limite do de baixo, aí você vai observar que o h vai dar 0 em z0, né, porque z0 é um polo. E o z menos z0 dá 0 também. E aí você pode usar L'Hopital para calcular o limite desse quociente que está embaixo. E aí o que vai sobrar para você? Olha, em cima vai dar g de z0 e embaixo vai dar o h'. Pronto. Então, o que eu estou dizendo para vocês como uma alternativa é o seguinte: se a sua função for um quociente entre duas funções e o polo for simples, o resíduo é o g. Veja, o g é imutável, é só você substituir, não vai acontecer nada com o g, você não vai fazer nada com ele, substitui no z0. E o h você deriva. Deriva e substitui no z0. Veja que não tem nem o limite aí mais. Tá? É uma outra alternativa até bem mais fácil. Tá? Eu vou aplicar ela todas as vezes que eu puder. O livro ele usou só em alguns casos. Eu quero que você compare como é fazer do outro jeito, como é usando ela, e fique prático nas duas. Tá bom? Então, olha.
suponha que você tenha essa função aí, né? Veja que é uma fração, é um quociente de duas funções. Aí, esse polinômio que tem embaixo, ele terá 4 raízes. Tá certo? 4, não é isso? Porque tem grau 4. Aí eu já coloquei elas todas aí, né? Você vai usar o seu conhecimento sobre raízes e você conclua aí que são essas 4 aí, né? Você faça como exercício. Tudo bem? Aí na hora que você, para você usar a regrinha inicial, você precisa escrever o z à quarta como um produto de monômios. Para quando eu multiplicar pelo z menos z0, eu cancelar o que dá problema. Tá certo? Aí, esse é um caso onde esse z à quarta mais 1, quando eu for escrever como monômios, assim, não é também a problemática do mundo todo, não. Eu aconselharia você escrever como produto, só que em lugar de você colocar esses polos especificamente, eu aconselho você colocar assim Z0, Z0. Em vez de colocar o E elevado a πi sobre 4, coloca Z0. Onde for Z1, coloca Z1. Onde for Z2, você coloca Z2. Onde for Z3, você coloca Z3. Certo? Aí você faz essa conta todinha, quando você chegar lá no final, aí você destroca. Tá? Continua sendo fácil. Tá ok? Ah, professor, então eu vou ficar só com aquela por questões de o HD tá cheio. Fique, na boa, tá bom? A primeira vez que eu dei esse curso, essa fórmula eu não dei. Eu não dei. Aí na segunda vez eu vi que ela facilitava muita coisa, aí coloquei. Tá bom? Aí, então veja o seguinte. Como é que você calcula o resíduo em Z0? Né? Vai ser somente o G sobre a derivada de H. Eu não indiquei aí, né, mas eu espero que vocês saibam quem é o G. Quem é o G? O G é a função 1, é o denominador. Perdão, é o numerador, a parte de cima. Tá? E quem é o H? O H é o denominador, que é o Z à quarta mais 1. Tá ok? Então você vai pegar o G, vai calcular em Z0. Vai pegar o H, vai derivar. Quanto é a derivada de H? É 4Z ao cubo. Confere? E vai substituir no Z0. Ficou 1 sobre 4Z0 ao cubo. Aí você traz o Z0 aí, põe ele na conta aí, né? Vai ficar esse catatal aí, tá? Aí você repete a brincadeira em todos, tá certo? Ó, veja que eu estou usando a alternativa que eu dei, não tem limite, tá bom? Foi bem facinho, foi bem molezinha, né? O resíduo de f em Z1 vai ser g de Z1, derivada de h em Z1. Traz o Z1 para aí, vai ficar esse catatal aí. Faz isso com todas, tá bom? O resíduo de f em Z3, tá certo? Resíduo de f em... Perdão, resíduo de f em Z2, agora o resíduo de f em Z3. Você vai ter esse resultado aí. Pronto. Molezinha. Posso fazer usando o outro método, professor? Pode. Qual o problema que você teria com o outro método? Na hora que você passar o limite, né, você vai cancelar o cara de cima com o cara de baixo, eliminei o problema. Posso substituir direto no limite? Pode. Só que você vai ficar com 3 produtos embaixo. E esses 3 produtos vão lhe dar um trabalhozinho para você resolver. Aqui eu não tive que fazer esses 3 produtos. Tá bom? Mas aconselho você a fazer usando o outro método também. A primeira fórmula com o limite para polo simples. Bacana? Segue o bonde. O teorema final dos resíduos, essa é a cereja do bolo, chegamos nele finalmente. Ele é bem genérico e ele diz o seguinte, olha, suponha que você
tenha uma integral, né? E essa integral seja sobre uma curva fechada. Dentro dessa curva, essa curva esteja dentro do domínio ômega, né? Esse ômega conexo, simplesmente conexo, a curva totalmente contida dentro dele, fechada, simples. E dentro dessa curva você tem aí várias singularidades, n singularidades. Aí, dos teoremas que você conhece lá de trás, o teorema da deformação dos contornos. O que ele diz? A integral sobre a curva gama vai ser a soma das integrais em cada uma das curvas gama 1, gama 2, gama 3, gama n. Show? Estou usando o teorema dos contornos. E aí, para cada uma dessas integrais, por que eu estou escolhendo uma curva, um círculo, para cada uma dos polos, né? Das singularidades? Porque, né, eu vou poder usar agora esse teorema que esse resultado que nós aprendemos sobre resíduos, e dentro de cada uma dessas curvas eu tenho um único resíduo, um único polo. Tá bom? Então, é o seguinte, a integral vai ser 2πi vezes a soma de todos os resíduos. Tá bom? Tá bom? Não dá para explicar ainda não o porquê do nome resíduo. Mas daqui a pouco eu chego lá. Tá? A conexão da palavra resíduo, ela mora no sentido da integral. Tá bom? Vamos para frente. Tá claro isso aí? Né? Você tem N pontos, em cada um você vai botar uma curva, você vai trocar a curva gama pela todas as curvas que você... Então você vai ter N integrais, em cada integral você vai ter um resíduo, aí você vai, em vez de resolver a integral, você vai ficar 2πi vezes o resíduo da curva 1, mais 2πi, resíduo da curva, né, do polo Z2, mais 2πi, o resíduo do polo 3, até o último. Aí isso aqui está de forma reduzida, né? Tá? Isso aí é o teorema dos resíduos de Cauchy. É a pérola do nosso curso. Tá bom? Tá? Poderíamos dizer assim, olha, acabou o curso. É isso aí. O objetivo do nosso curso, o meu objetivo é esse teorema aí. Tá bom? O que nós vamos fazer agora é alguns exercícios e no final uma aplicação bem bacana, tá? Mas é esse cara aí. Show? Então, suponha que você quer calcular essa integral aí, tá? Essa função ela já foi nossa vítima aí várias vezes, não é isso? E nós vamos agora pensar numa integral que envolva essa função. E a curva, eu coloquei, para não ter que desenhar duas vezes, né? Eu deixei para colocar ela na solução. É esse quadrado, né? Que vai de 0 até 4, menos 1 até 1. Tá bom? A curva fechada. E aí, imagine que se pede para você calcular essa integral aí. Aí você pode dizer assim, professor, poderia resolver essa integral usando a definição lá atrás que você ensinou? Pode. Você ia ter que pegar essa curva, parametrizar cada um dos trechos, resolver em cada um, somar. Professor, poderia usar a primeira fórmula de Cauchy? Pode. Pode. Tá? O que você não vai ter na prova é use teorema fulano de tal para resolver essa questão aqui. Não. E eu já dei assim, tem integrais que você vai resolver por 3, 4 maneiras diferentes. A maneira que você vai escolher cabe a você. Tá bom? Tá bom? E aí assim, mas professor, todos eles dão no mesmo, assim, o resultado é o mesmo. Agora, o caminho, o desenvolvimento, aí eu não garanto.
Tá? Tem integral que você vai penar por um caminho e por outro você mamão com açúcar. Né? Eu estou lhe dando um teorema que faz as coisas serem extremamente fáceis. Tá? Ó, suponha que você tem essa integral aí, tá bom? Aí você vai observar quem são as singularidades, é o passo inicial, né? Então, o z0 igual o 1 é um polo de ordem 2 e o 3 é um polo de ordem simples, é um polo simples, tá bom? Segundo passo, estão dentro da curva, porque assim, se não está dentro, ele não é um problema, tá certo? Aí, veja, o teorema da deformação dos contornos diz o quê? Para eu integrar na curva gama, eu posso escolher uma curva gama 1, centrada no Z0, e uma curva gama 2, centrada no Z1, e eu posso trocar a minha integral por outras duas integrais. Não é isso? A gente fez isso, sendo que a gente, na verdade, ia usar a definição. Não é isso? A gente fez isso quando a gente estava usando a primeira forma de Cauchy, a segunda. Tá? Aí, veja, a integral em gama 1, ela tem o Z0 como seu polo. Não é isso? E a integral em gama 2, ela tem o Z1 como seu polo. Então, como eu posso dizer? O Z1 não interfere no resultado da integral em gama 1. E o Z0 não interfere no resultado da integral em gama 2. Tá bom? Tá? Então, a primeira integral vai ser 2πi vezes o resíduo que você tem em Z0. E a outra integral vai ser 2πi vezes o resíduo que você tem em Z1. Eu acho que a partir de agora eu consigo explicar o porquê da palavra resíduo. Se você olhar para a sua integral e pegar uma curva fechada em qualquer lugar e que não contenha o Z0 ou o Z1, o resultado dela é zero. Tá certo? Ou seja, você só consegue ter algum resultado para essas duas integrais, a integral em gama 1. Eu só consigo ter um resultado para ela se eu tiver uma curva com o Z0 dentro. Por isso que ele é chamado resíduo. É dali que tem alguma coisa. Tá certo? O restante não tem nada. Você pegar uma integral com a curva fechada e não inclua o Z0 e também não inclua o Z1, o resultado dessa integral é quanto? O teorema de Cauchy-Gosset lá atrás diz que é zero. Por quê? O conjunto é simplesmente conexo, ela é analítica, né? Derivada em todos os lugares e tal. Curva fechada, domínio analítico é zero. É o irmão do teorema de Green, né? Estão lembrados? E aí, você só tem resultado para a curva fechada diferente de zero se dentro você tiver um polo. Por isso que aí chama resíduo. É esse cara que produz um lixinho, né? Produz um resultado. Tá? Aí, veja, vamos calcular o resíduo de F no Z0. Z0 é de ordem 2. Então vai ficar aquele limite, né? Z menos Z0, tal. A gente já fez esse resíduo aí e já fez o outro também. Então eu estou só colocando o resultado, lembram? O resíduo de F em Z0 é menos 1/4 e o resíduo de F em Z1 é 1/4. A gente volta aí os slides, vocês vão encontrar lá. Então, isso aí ficou um positivo e um negativo, deu zero. Tá? Ou seja, uma linha aí, duas linhas de conta. Suponha agora que você tenha, de novo, professor, a mesma integral, mesma integral. Vou mudando a curva, tá ok? A curva agora é o círculo, um círculo de raio 2. Tá bom?
Eu não desenhei o círculo todo não, porque eu só me interesso que vocês percebam o seguinte: quem são os polos? Continuam sendo os mesmos. Agora, quem é que está dentro e quem é que está fora? Né? O Z1 ficou fora. Então, somente o resíduo de Z0 me interessa. O resíduo de Z1 não conta. Tá bom? Só quem produz resultado para a minha curva são os polos internos da curva. Os polos externos não produzem qualquer resultado. Bacana? Então, como é que fica isso daí? Né? Essa integral é 2πi vezes o resíduo em Z0. Z0 aí no caso é 1. Show? Então, a gente já fez esse resíduo aí, já calculou, era menos π sobre 4, não foi? Também lá de trás. Acabou, está feita a conta. Ficou πi sobre 2. Show? Mais um. Pronto. Ah, professor, agora sim, agora uma diferente. Pronto, uma diferente. Suponha que a curva que nós temos, ela seja um disco centrado no ponto I e raio 2. Eu não vou desenhar, tá? Dá muito trabalho e eu já me cansei, tá bom? Eu vou apelar aí para a abstração de vocês, tá? Aí veja quem são os polos da função que você tem dentro da integral. Né? Você vai pegar z ao quadrado mais 4, vai calcular as raízes e vai chegar à conclusão que menos 2i e 2i são os polos desse polinômio, dessa função, correto? E vai concluir também que eles são simples. O z0 é uma raiz de multiplicidade de 1 e o z1 também, portanto, os dois são polos simples. Desenha aí o disco, faz aí no teu papel, vê quem está dentro e vê quem está fora. Você vai prestar atenção que o menos 2i está fora. Tá bom? Então, o resultado dessa integral aí, né, seria somente 2πi vezes o resíduo da função f em 2i, porque o 2i está dentro. Eu escrevi f, tá lembrado que eu disse que eu ia tentar ser mais sucinto, né? Eu apelo aí para que vocês saibam me dizer quem é a função f. A função f é o que está dentro da integral, tá bom? É o 2z mais 6 dividido por z quadrado mais 4. Essa é a função f. Tá bom? Diferente lá da fórmula de Cauchy, na fórmula de Cauchy a função f é só a parte de cima. Mas aqui não. Aqui, né, para o teorema do resíduo, a função é tudo. Tudo que está dentro da integral. Tá bom? Então, 2πi, o resíduo de f em 2i. Aí eu vou usar a segunda alternativa para polo simples. O que diz a segunda alternativa? Você vai pegar a função de cima, que é o g, põe ela aí sem alterar. A função de baixo, que é o h, deriva, tá lembrado? É o g de z0 dividido pelo h' de z0. Aí o h é z quadrado mais 4. Derivei e deu 2z. Não é isso? Não fiz a substituição, deixei aí indicado. Você vai ter que substituir isso no polo 2i. Né? Quando você substituir, vai ficar 4i mais 6 dividido por 4i. Vê aí se vocês me acompanham. Tá? E aí, né, façam suas simplificações. Né? Cancela um i de cima com um de baixo, que está ao lado. Um 2 de cima com um 2 de baixo. Tá? Você vai chegar nisso daí. 2i mais 3π. Um bom exercício seria resolver essa integral de outro jeito. Aí você tem duas alternativas. Pela fórmula de Cauchy, pela primeira fórmula integral de Cauchy, ou você resolvendo pela maneira direta. Parametriza o círculo, tenta substituir aí. Tá? Eu não quero que você vá até o final, eu quero que você pelo menos arme a conta para você ver que entre as alternativas essa é a mais fácil. Essa é trivial. Se você armar no primeiro caso, você vai ver que dá uma montanha de conta.
Tá? Na segunda dá menos conta, é mais fácil, a forma de integral de Cauchy. E nessa aqui, essa aqui não tem comparação. Veja que está em uma linha, né? Tá bom? Professor, como é que seria usando o limite? Aí você ia fazer o limite z menos 2i multiplicado pela função f. Aí você ia ter que escrever o z quadrado mais 4 como z mais 2i, z menos 2i, cancela um de cima com um de baixo, resolve o limite, substitui em 2i e aí acabou-se. Tá? É fácil também, não ia trazer nenhuma dificuldade extra não, tá bom? Mais um. Olha esse caso agora. Veja que eu tenho novamente uma função que é o quociente de duas, só que a função de cima é exponencial. A função de baixo é um polinômio, tá bom? A curva é o círculo de raio 2, tá bom? Veja como isso vai ficar. Primeiro você vai observar, então novamente eu não vou desenhar o círculo de raio 2, vocês conseguem imaginar, né? Por favor. Você pega esse polinômio que está aí embaixo, no denominador da nossa função, e perceba que você pode colocar um z ao cubo em evidência. Colocando um z ao cubo em evidência, você pode concluir que zero é uma raiz de multiplicidade 3, ou seja, é um polo de ordem 3. E o menos 5 é um polo simples, tá ok? Aí você tem dois polos. Nos interessa saber qual ou quais estão dentro do círculo de raio 2 centrado na origem. Eu acho que fica bem fácil você perceber que menos 5 está fora. Show? Então, o z igual a zero é o nosso único polo de interesse. E ele tem ordem 3. Então, eu vou ter que usar aquela formulazinha com o limite para polo de ordem 3. Tá bom? Então, veja só. Essa integral vai ser 2πi vezes o resíduo de f no zero. Como é que se calcula esse resíduo, já que o zero é um polo de ordem 3? Né? 2πi, fica quieto ali, ninguém mexe. 1 sobre 2 fatorial. Estão lembrados? 1 sobre n menos 1 fatorial. A derivada n menos 1, né? Z menos o Z0 elevado a n. Então, o Z0 é 0, vai ficar Z. O N, no caso, é 3, fica Z ao cubo, F de Z. Aí parece uma coisa catastrófica, não é isso? Aí o que você vai fazer? Traz o F para aí, coloca ele aí. Tá certo? Quando você colocar o F aí, você coloca o Z ao cubo em evidência, aí você vai cancelar o Z ao cubo que está na expressão da fórmula com o Z ao cubo que veio do F. Então vai ficar o E elevado a Z em cima. E na parte de baixo você vai ficar somente com z mais 5. Nosso problema mais pesado agora qual vai ser? Calcular a derivada segunda dessa função aí, que é um quociente. Tá? Então eu vou abusar de vocês e vou esperar que vocês deem uma pausa aí, façam essa conta, tá? E voltem com a derivada segunda, porque eu já fiz, tá bom? Fazendo essa derivada aí, então você vai ficar... Perceba que eu já cancelei um 2 com 2 aí. O 2 fatorial é 2, com o 2πi eu cancelei, ficou só o πi, tá legal? Né? O limite, quando z vai a zero, a derivada segunda dá esse monstro aí, né? Bom, vocês já fizeram cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, então agora em métodos eu acredito que a derivada segunda disso daí não seja problema para ninguém, tá? Fato é que é um pouquinho longo e assim, paciência, né? Paciência. A gente está encurtando todos os caminhos aí. Pedir a vocês que façam uma derivadazinha segunda é bobagem. Tá bom? Tá? Aí veja que, como eu disse, o nosso limite ele não vai ter qualquer problema porque ele foi retirado. O problema era o z igual a zero, mas ele foi cancelado. O z ao cubo com o z ao cubo aí mandou ele para fora.
Então, na hora que você chegou aí, esse limite ele vai ser quase sempre substituição direta. Tá bom? Joga o z igual a zero aí, você vai ficar, o polinômio de cima fica só um 17. Esse 17 tá foda, viu, hoje? Um bocado já, velho. Eu vou jogar no bicho. Aí o e elevado a zero dá 1, embaixo vai ficar só 5 ao cubo, que dá 125. Então isso aí vai ficar 17 pi i dividido por 125. Acabou-se. Tá certo? Tá certo? Essa integral seria muito complicada se você for fazer de outra forma. Tá bom? O conselho que tentem. Né? Não vá até o final, não. Chega até o ponto que você diga, nossa, aqui ó, um monstro, para você dar valor a isso aqui. Bacana? Bom, os exemplos que eu tinha para dar acabaram. E eu coloquei aqui como algumas, mas no fundo eu só consegui dar uma consequência. E poderia não trazer, mas eu acho essa consequência muito bacana. E eu gostaria que vocês arrumassem só mais um pouquinho de boa fé, de boa vontade, para ouvir só mais alguns minutos sobre métodos, tá bom? Veja, essa aplicação ela é válida para integrais reais, viu? Que elas, na sua expressão, tenha apenas senos e cossenos, tá bom? Também tem que ser de 0 a 2π, tá bom? Veja, a ideia é fazer o seguinte, é transformar uma integral real numa integral complexa. Aí você vai dizer, mas professor, quando é que eu vou querer trocar uma integral real por uma integral complexa? Quando a sua integral real não tiver solução lá no mundo real. É por isso que é bacana. Eu vou trazer aqui, eu só vou dar um exemplo só, mas é uma integral que você não consegue achar solução para ela usando o seu conhecimento sobre cálculo em variável real. Não é que não consiga, porque você. É porque não tem como, não tem saída. O cálculo ele é insuficiente para dar uma solução para aquela integral. Tá? E aí é uma das vantagens aqui, essa matéria dá uma resposta para certas integrais que o cálculo não dá, o cálculo real. Tá bom? Então, sempre que você tiver uma expressão que seja totalmente trigonométrica, aí não pode ter outras coisas, só senos e cossenos. Tá? E tem que ser de 0 a 2π. A gente pode até adaptar quando não for de 0 a 2π, né? Tem que fazer uma ginástica. E aí o que você vai fazer? Olha? Você vai trocar, você vai escolher uma curva fechada. E a curva fechada ela é específica, é o círculo de raio 1. Por que o círculo de raio 1? O círculo de raio 1 ele tem uma parametrização muito trivial, que é o z igual a e elevado a i θ. Né? A gente fez com t até agora, aceita que com θ também vale. Né? E o θ variando de 0 a 2π. Não foi assim? Aí veja só, se o z for e elevado a i θ, o dz é i elevado a i θ. E aí veja, esse e elevado a i θ que aparece aí na derivada é o z de novo. Então, você vai ficar, se você pegar o dz, né, e esse iz passar para o outro lado, você tem uma relação entre o dz e o dθ. Tá? Então, veja que eu estou induzindo vocês a uma mudança de variáveis. Né? É uma mudança de variáveis vindo do mundo real para o mundo complexo. Tá bom? E aí, veja, o que falta mais? Você vai lembrar que o cosseno, ele tem essa expressão aí, né? E elevado a i θ mais e elevado a menos i θ sobre 2. Aí lembre-se, e elevado a i θ é z, e elevado a menos i θ é 1 sobre z. Né? E o cosseno vai ficar, então, z mais z é menos 1 sobre 2. Faz essa mesma brincadeira para o seno, tá? E aí o que a sua mecânica vai ser sempre qual? Eu vou trocar dθ por dz sobre z, onde tiver cosseno eu vou trocar por z mais z é menos 1 sobre 2, onde tiver seno de θ eu vou trocar por z menos z é menos 1 sobre 2, e aí eu vou ter uma integral complexa numa curva fechada.
que é equivalente. Tá certo? E aí o que você ganha com isso? Bom, se você tem uma integral complexa numa curva fechada, aí você tem o teorema do resíduo para lhe ajudar. E aí o teorema do resíduo resolve coisas que o cálculo não resolve, o cálculo real não resolve. Então, olha só. Suponha que você tem essa integral aí. Olha só a cara da danada. Essa integral não tem saída. Não tem caminho para você, não consegue. Não tem primitiva para ela. Tá bom? Aí, seguindo aí o nosso percurso, o que você vai fazer? Eu vou tentar transformar essa daí numa integral complexa. E aí a escolha é o círculo unitário. Né? Curva gama vai ser o círculo de raio 1. E aí eu vou fazer aquela mudança de variável. Eu não vou escrever aqui de novo, porque está no slide anterior. Você volta aí e vê lá. Tá bom? Então eu vou trocar dθ por dz sobre iz. Vou trocar cosseno por z mais z a menos 1 sobre 2. E essa integral deixa de ser uma integral de Riemann, de 0 a 2π, passa a ser uma integral sobre a curva fechada. Veja aí, vocês me acompanham. Beleza? Aí, faça aí seus algebrismos, né? Leva ao quadrado, faça a simplificação que você puder e tal. Estou economizando aqui no máximo, tá? Você vai chegar nessa expressão aí. Tá bom? Aí o que acontece? Você tem um polinômio de grau 4 embaixo. Tá certo? Quando você calcular a raiz, né? Grau 4 porque você tem um grau 2 elevado a 2. Encontra a raiz do que está embaixo, né? Você vai achar duas. Significa que essas duas têm multiplicidade de 2 cada um. Então, quando você descobrir a raiz do polinômio de grau 2, cada uma vai ser um polo de ordem 2. Tá ok? Aí você vai, calcula as raízes. As raízes elas não são elegantes. Né? Uma é raiz de 3 menos 2, a outra é menos raiz de 3 menos 2. Tá ok? Não precisa se preocupar com isso. Eu vou seguir um conselho que eu dei. Como elas são feinhas, eu vou lidar com Z0, Z1 até o final. E quando chegar no final, eu trago esses valores aí para não esquentar a minha cabeça. Tá bom? Você observe o seguinte, olha. Dessas duas, qual é a que está dentro do círculo? Tá bom? Menos raiz de 3, menos 2 é coisa de menos 3 ponto qualquer coisa. Então, o Z1 está fora, porque o meu círculo tem raio 1. Então, o Z0 é somente o polo que me interessa. E aí você vai usar o teorema dos resíduos para calcular essa integral onde a gente parou. Aí veja, né? Um polo de ordem 2 vai ficar 2πi vezes o resíduo de f em z0. Isso vou usar aquele limite, né? Vou multiplicar por z menos z0 ao quadrado. Escrevi aquele polinômio na forma z menos z0 multiplicado por z menos z1. Elevei ao quadrado, então o quadrado desceu para cada um. Tá ok? Cancelo o z menos z0 ao quadrado de cima com o de baixo. E aí você vai chegar nessa expressão aí. Tá bom? O que você vai fazer agora? Calcule a derivada. Tá rolando alguma coisa complicada? Eu acho que não, né? São passos sofisticados, assim, porque nós estamos falando de um teorema sofisticado, mas eu acho que não tem nenhuma uma conta, algo que mereça alguma menção de ser difícil. Aí calcula a derivada. Não é nem a derivada segunda, a derivada primeira, porque o polo é de ordem 2. Né? Faz a contazinha aí, dá pausa aí, faz a conta, tá bom? E traz o resultado para cá. Quando você fizer isso aí, você vai ver que o resultado é esse daí. 4i z mais z1, z menos z1 ao cubo. Tá bom? Pronto. Aí chegou no ponto onde dava. Eu vou agora substituir o z0 na expressão. Vai ficar desse jeito aí. Show? Então lembrado quem é Z0, quem é Z1, chegou a hora deles.
O Z0 é o raiz de 3 menos 2, Z1 é menos raiz de 3 menos 2, você vai jogar isso aí. Quando você fizer Z0 mais Z1, as raízes se cancelam, vai ficar um menos 4. Quando você fizer Z0 menos Z1, os menos 2 aí se cancelam, vai ficar 2 raiz de 3. Bom, façam aí, eleve ao cubo e simplifique. I vezes I dá menos 1, 2 vezes 4 dá 8, 16, 32, aí você joga tudo aí, 4π sobre 3 raiz de 3. Pronto, e esse é o resultado exato daquela integral, né? Integral de 0 a 2π de 1 sobre 2 mais o cosseno de θ elevado ao quadrado. Ah, professor, mas eu estava achando que o senhor ia encontrar a primitiva. Não, não é assim. Eu estou lhe dando o resultado da integral. O que interessa é o resultado da integral. Ah, mas aí eu poderia usar o computador para resolver numericamente. Poderia, mas você teria um resultado aproximado. É verdade. Esse resultado aqui é o resultado exato, o resultado perfeito. Tá? É lindo esse negócio. Né? Bom, tem outras consequências, né? Integrais impróprias, né? De menos infinito até mais infinito, reais, que não tem soluções lá. Você encontra soluções aqui. Eu aconselho que vocês leiam essa parte aí no livro, é bacana. Tá? Tem, essas consequências que eu estou colocando são integrais reais. Tá bom? Então, pessoal, chegamos ao final. Tá ok? Eu peço desculpa aí, eu acho que o curso não foi como vocês gostariam. Eu me esforcei ao máximo, mas a experiência nesse sentido era zero. Tentei fazer uns slides bonitinhos, contendo tudo, tentei ser o mais claro possível, mas eu acho que deixei a desejar na questão de ser regular, né? Cada aula a seu tempo e momento, né? Me perdoem. Na próxima vez que eu for dar esse curso e que seja remoto, vai ficar bacana, né? Vai ser legal. Dessa vez, né, foi dessa forma, foi desse jeito. Eu gostaria que vocês tivessem gostado, mas se não gostaram, me perdoem, tá bom? Desejo aí a vocês boas festas, tá? Acho que a gente vai se falar no dia da prova, né? No dia dia da, a, dia da prova. Ficou em cima, né? Mas paciência. Feliz 2021, né? Temos muito que comemorar porque nós estamos vivos, né? Apesar desse ano ter sido todo turbulento, quem está vivo tem muito que comemorar, tá certo? Boas festas, usem máscaras, lembre do álcool gel aí, tá bom? Fiquem todos com Jesus. Um grande abraço e até a próxima.